Bom dia a todos. Bem-vindo ao podcast do Laboratório de Gestão. Hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, conhecida como Clarice Crivaro Nunes, também conhecida popularmente como minha mãe. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Você pode dar uma pequena introdução sobre a sua vida acadêmica, sua vida profissional, o que você tem feito? Bom, minha vida acadêmica ela foi bem limitada. Eu fiz até o ensino, hoje é ensino fundamental, ensino médio, hoje é o ensino médio. Eu só fui até o ensino médio. E comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos eu comecei a trabalhar. E fui para a empresa, que é a RC Alumínio, não deu certo. Depois de 30 anos trabalhando nela, 30 anos sozinha, né? Porque antes eu trabalhei com meu pai. Aí, hoje, eu estou trabalhando com confeitaria. Bom, então vamos começar com as perguntas, né? Vamos embora? Você pode explicar um pouquinho melhor o que era essa empresa, né? Que é a RC Alumínio? Como que ela foi criada, o que ela era, como que ela agia? Bom, ela foi fundada pelo meu pai, né? Meu pai era um imigrante italiano, ele veio da Itália, acho que em 1900 por volta de 1970, não, um pouco antes, acho que... antes, claro, eu nasci em 69, eu não lembro muito bem o ano que ele veio, mas sei que ele veio pro Brasil. Você não estava lá quando ele chegou. Não estava. Aí, resumindo, foi ele quem fundou, né? Ele começou trabalhando na feira, da feira ele foi para uma distribuidora, e da distribuidora ele teve uma decoradora de copos, e da decoradora de copos ele chegou na empresa, a RC Alumínio, que era Rocco Crivaro, que era o nome do meu pai, a RC Alumínio. E daí fundou a empresa de fazer utensílios domésticos. Era uma empresa que ela tinha uma linha de mais de 250 produtos, tá? De ramo doméstico, de panelas, utensílios todos, tanto doméstico como profissional. Ela tinha linha industrial também. E como que ele chegou nessa empresa, você sabe? Você sabe como que ele chegou na conclusão de criar uma empresa de utensílios domésticos? Olha só, o meu pai era um empreendedor nato. Então, o que aconteceu? Era uma pessoa de muito pouco estudo, tá? Papai não tinha estudo quase que nenhum, mas ele era um ótimo comerciante. E como eu tô te falando, ele começou na feira, aí da feira ele montou uma distribuidora. Distribuidora, ele vendia de um tudo. Tinha tudo quanto é tipo de produto lá. Só que aí ele resolveu ir pro ramo de alumínio. Na época, o ramo era um ramo muito promissor e realmente, quando ele faleceu, ele deixou uma empresa já bem estruturada pra gente. Um segundo. E agora, vou ter que refazer essa parte? Então corta. Ou deixa assim como tá mesmo. Desculpa o corte, eu fui fechar a janela pra tentar diminuir o barulho lá fora. Aí, bom. Seguindo as perguntas então. Você falou, né? Você mencionou na sua introdução que você começou a trabalhar com 12 anos, correto? Isso. E deve ter sido difícil, né? 12 anos eu nem imaginava, eu nem imagino trabalhando ainda, né? Tô ainda nesse processo. Eu tenho 20, então como que foi você começar a trabalhar tão cedo? Assim, foi uma coisa bem natural. Por quê? O meu pai, o que ele fazia? Desde a gente pequenininho, ele não pegava dinheiro e dava pra gente. Ele chegava pra gente e falava assim, como eu falei pra você, nós tínhamos uma decoradora de copos. E vendia muito antigamente os copos decorados, eles iam numa caixinha. Aí o que ele fazia? Olha, vocês vão colocar os copinhos dentro da caixinha, montar as caixinhas, papai vai contar o quanto der, eu vou dar em dinheiro para vocês. Então, assim, desde pequenininho, a gente já trabalhava. Assim, era uma coisa muito natural.
E como eu era muito agarrada com ele, para onde ele ia, eu ia. Aí eu comecei a aprender. Aí quando chegou com 12 anos de idade, ele falou assim, filhinha, vamos começar a trabalhar? E me colocou dentro do escritório. A princípio era meio que uma brincadeira para mim, mas foi começando a tomar forma. E foi uma coisa muito boa, porque quando eu completei 18 anos, meu pai faleceu. Uhum. Então eu já tinha uma noção do que era aquilo ali. Ele me colocou nos melhores colégios, eu estudei em colégios muito bons. Só que quando ele faleceu, mamãe era do lar. Sim. O meu irmão, ele não era muito entrosado na empresa. E então eu ainda tinha aquela empresa, ela era muito, como eu vou dizer, era algo muito emocional para mim, Sim. né? Porque afinal de contas meu pai tinha fundado. Então acabou que eu abandonei os estudos para me dedicar só à empresa. Mas foi algo muito natural começar a trabalhar com 12 anos. Entendi. E já que você meio que teve que abandonar os estudos para poder cuidar da empresa, né? Você ainda pretende fazer faculdade e completar o ensino superior? Não sei. Pode até ser. Porque o que acontece? Nesse percurso todo, eu descobri que me faltou muito o estudo. O estudo fez muita falta. Uhum. E um dos motivos da empresa ter fechado, eu acho que foi essa falta de estudo. Porque hoje eu comecei na parte da culinária, que nem eu tô falando, na parte de confeitaria, e eu tô me estudando muito e descobrindo que sem o aprendizado você não consegue ir para frente. Uhum. Então, eu acredito que pode ser que lá na frente eu faça até uma faculdade mesmo, de gastronomia hoje. Sim, interessante, eu gostaria disso. Bom, então, já que você já mencionou sobre a empresa ter fechado, né? Depois de 30 anos trabalhando, mais de 30, quase. Sim, Mais de 30 anos. O que você acha que foi os principais motivos da empresa ter fechado? Como que chegou nesse ponto? bom, assim, empresa familiar Uhum. já é um ponto. O que acontece? Quando meu pai faleceu, tinha uma pessoa que ajudava ele, que era o braço direito dele, que era o Gabriel. Uhum. Então, essa pessoa continuou e ele passou a ser meu segundo pai, tá? Tinha minha mãe, tinha meu irmão. Então, eu acho que o que acontece? Quando as coisas começaram a andar errado, a gente meio que fica com medo de um magoar o outro. Uhum. As coisas se embolam um pouco quando é uma empresa familiar, tá? A falta de preparo, que nem eu falei. Nós não tínhamos estudo. Sim. Nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro tinha estudo. E, assim, quando você tá lá dentro, no meio, você meio que tem uma cortina que te impossibilita de enxergar certas coisas. Você quer tanto resolver o problema, tanto, que você meio que fica meio cego. Uhum. E nós não enxergamos essa falta de preparo. Então, esse também foi um dos motivos. Teve uma crise muito grande com relação ao alumínio. Porque o alumínio é cotado... Teve não, ainda está tendo, tá? Uhum. Muitas empresas de alumínio fecharam por conta disso. O que acontece? O alumínio ele é cotado em dólar. Então, o dólar aumenta, o alumínio aumenta. Aí, e se o dólar abaixa, o alumínio não abaixa. Ele continua naquele patamar. E então, um pouco de alumínio não dá para você fazer nada e é um absurdo. Então, isso foi gerando uma crise. Entendo. E por aí foi. Você acha que a empresa fechou em 2019, se eu não me engano, né? Ou foi Isso, 2018? 2018. Foi 2018? Foi. Você acha que se a empresa não tivesse fechado em 2018, se ela entrasse na pandemia, você acha que você conseguiria manter a empresa durante a pandemia? Jamais. Não teria como.
porque a empresa já vinha declinando bastante. E Deus foi muito bom, tá? Porque fechou antes da pandemia. Assim, olha, a parte familiar, ela é tão forte que os nossos funcionários eram como se fossem uma família. Apesar de serem muitos, todos eles nós conhecíamos pelos nomes, todos eles nós tratávamos com um certo carinho, claro, dentro de um limite, mas claro que com carinho. Então, assim, eu iria ficar muito preocupada de não ter como arcar com eles e saber que eles estariam passando necessidade, né? Então, assim, foi muito bom. Outra coisa também, assim, houveram diversos percalços no decorrer do fechamento da empresa. Como eu disse para vocês, a empresa do meu pai tem mais de 30 anos. Sim. O RC, ele não vem nem do... Mais de 30 anos, mais de 40 que já tinha a 30 anos RC. tem você. 30 anos foi comigo. Tinha mais de 40 anos. Nesse percurso, Roberto Carlos tentou nos... como é que dizer? Tô já entrando, né? Já que você já mencionou sobre o Roberto Carlos. Isso é algo muito interessante que eu vivenciei também, que é uma curiosidade incrível. Então, já que você já começou a falar sobre isso, então explica pra gente melhor esse caso do Roberto Carlos ter processado a sua empresa. Então, o RC vem de Rocco Crivaro, que era o nome do meu pai. E o que aconteceu? O Roberto Carlos resolveu nos processar. Porque, apesar de toda a crise, nós éramos uma empresa que estava em todo o mercado do Rio de Janeiro. Nós vendíamos para o Rio de Janeiro, vendíamos para Minas Gerais, vendíamos para o Espírito Santo. Então, era uma empresa que tinha uma certa visibilidade. Nós estávamos em mercado, nós estávamos naquele bazarzinho. Então, tinha essa visibilidade. O Roberto Carlos foi lá e nos processou, dizendo que nós estávamos usando o nome Roberto Carlos. Mas, na realidade, era Rocco Crivaro. Sim. Graças a Deus, nós provamos que a nossa empresa era mais velha do que a patente dele. Nossa patente era mais velha, mais antiga, né? E ficou por isso mesmo, porque não tinha nada a ver. Nós nunca nem associamos Roberto Carlos a RC Alumínio, que era Rocco Crivaro. Realmente nunca passou na minha cabeça também, durante esse período, que o RC poderia ser Roberto Carlos. Né? Isso realmente é algo do nada. Do nada. Foi realmente incrível. Tá, mas então, continuando com as perguntas. Como você já disse também, numa resposta anterior, a empresa, ela era de alumínio, correto? Ela tinha produção em massa, vocês vendiam para muitos lugares, então vocês tinham que estar produzindo constantemente. E por causa disso, vocês tinham muitos funcionários. Sim. Como que era lidar com a quantidade de funcionários tão grande que você tinha? Você tinha quanto? Você lembra quando tinha funcionários o pico de funcionários que você já teve? Você lembra? O pico de funcionários, eu acredito que foram uns 50 a 60 funcionários. E como que era lidar, porque eu sei que você que lidava com essas pessoas, você lidava com cada um deles, correto? Sim. Como que era lidar com 60 pessoas? Olha, eu lidava muito bem com eles. Eu ia muito para a produção. Como eu disse para vocês, nosso negócio era trabalho. Então, muitas vezes eu ia trabalhar na produção. Então, eu tinha um contato direto com eles. Eu sabia o nome de todos eles. Sabia quem tinha filho, quem tinha neto. Eu sabia tudo. Então, assim, eu acho, sinceramente, no meu interior, eu acho isso muito bom. Mas isso não é prático. Porque é aquele tal negócio que eu volto de novo. A falta de estudo não me deu estrutura para saber lidar com eles. Não que algum faltasse com respeito comigo, não. Todos eles eram extremamente respeitosos, mas eu tinha que ter um pulso um pouco mais firme do que o que eu tive. O Gabriel, a minha mãe também teriam que ter tido um pulso um pouco mais firme do que o que tiveram. Entendi. Então, negócio familiar realmente é complicado pelo que você está falando. Muito.
Depois da empresa ter fechado as portas, você ainda mantém contato com algum deles? Com os Sim, funcionários? sim. No WhatsApp, tem muitos dos ex-funcionários que ainda conversam comigo no WhatsApp. Aquele tal negócio, foi o que eu falei, é empresa familiar e acaba que você cria um vínculo, né? E eu tenho esse vínculo. A empresa, ela fechou as portas em 2018, como você falou. Sim. Ela faliu, não existe mais a RC Alumínio, ou se o dólar baixar, a cotação do alumínio diminuir, você pretende voltar com isso? Não, Você não pretende voltar com isso? não pretendo. Não pretendo mais voltar porque eu já vi que é um mercado muito saturado, que não vale a pena o retorno. Entendi. Era muita dor de cabeça pra você na época, então. Muita dor de cabeça. Hoje eu me sinto muito mais tranquila. Entendi. Então, você tem mais alguma história interessante de contar sobre a RC Alumínio que você consiga lembrar? Porque esse do Roberto Carlos é difícil superar, mas se tiver alguma coisa interessante. Não sei, assim, não, foi algo doloroso ter que fechar a empresa, porque foram anos a fio. O que acontece? Ali tinha um pedacinho do meu pai, que tinha ido embora. Então, para mim, foi muito doloroso fechar a empresa. Mas hoje eu vejo que era o que tinha que ter sido feito, muito antes. E como você mencionou no começo, então, aproveitando, você falou que hoje em dia você trabalha com culinária, né? Isso. Você pode explicar um pouquinho melhor do que você está fazendo? Olha só, uma vez empreendedor, sempre empreendedor. Como eu disse, eu não tenho estudo, mas agora eu estou estudando e muito. Estou tentando tirar o atraso. Eu estou trabalhando com doces, com bolo. Eu comecei com tortas caseiras e hoje já estou fazendo bolos festivos, trufas, brownies. Doces variados. E doces variados, isso. E com isso a gente tem que aprender a trabalhar com o Instagram, a gente tem que aprender a trabalhar com as redes sociais, que era uma coisa que eu nem pegava, celular para mim era só para atender. E olhe lá. E olhe lá. Muitas vezes não me encontravam, o celular ficava lá largado. Hoje em dia eu tenho a necessidade dele, que é algo que eu também gostaria de colocar, que celular bem usado, ele é uma ferramenta muito útil. Você não pode ficar seco no celular, mas ele, hoje, ele serve para tudo, para você divulgar o seu produto, para você falar com o seu cliente, para você comprar, enfim, ele é uma ferramenta muito importante. Então, eu estou tentando me especializar nos produtos que eu estou fazendo e eu estou gostando muito de trabalhar com isso. Que bom que você está gostando de trabalhar com isso. Como você falou, então, você está estudando muito, né? Essa parte do marketing, usar redes sociais, correto? Sim. Você acha que faltou isso para... Com certeza. Porque não tinha marketing lá, né? Não tinha. Era muito boca a boca, não tinha marketing, realmente não tinha estrutura. Eu hoje vejo, assim, você, depois que passa algum tempo, você começa a analisar friamente a situação. Então, acho que os 2 pontos cruciais foram a empresa ser familiar e a falta de estrutura. Nós estávamos com muito pouca estrutura mesmo. Entendi. Então, isso foi mais por causa que foi como uma empresa familiar, seu pai criou ela e não tinha esse tipo de coisa. Você nunca passou na sua cabeça tentar contratar uma consultoria, né? Nós tentamos contratar uma consultoria, mas não deu certo. Nós marcamos ainda umas 3 vezes da pessoa ir na empresa, nós íamos até a pessoa, mas por incrível que pareça, essa pessoa sofreu um acidente e foi. Que má sorte. É má sorte, exatamente. Ou boa sorte, a gente não sabe. Entendeu? Quer dizer, boa sorte pra ele não foi.
Não foi para ele, não foi boa sorte. Mas graças a Deus ele está bem. Ah, que bom. Mas, enfim, nós pensamos sim, mas foi algo muito relutante. Minha mãe não queria uma consultoria dentro da empresa, não queria estranhos dentro da empresa. Então é isso que eu falo, a parte familiar, ela foi crucial no fechamento. Ela não queria que uma pessoa de fora metesse o dedo assim. Isso. É algo que realmente, acho que muitas empresas devem lidar com isso, né? Sim. É complicado. Falando então da sua empresa atual, qual o nome dela? Você tem algum nome para esse negócio que você está fazendo? Sim, a Cici Confeitaria. Você começou quando isso? Eu comecei, fez 1 ano agora em julho. E nesse 1 ano agora em julho eu já cresci bastante, graças a Deus. Trabalhando sozinha? Trabalhando sozinha, mas eu não quero continuar sozinha. Eu quero ter mais alguém para me ajudar, porque eu já estou vendo que eu estou tendo essa necessidade. A demanda está começando a ficar grande. Já está ficando grande, graças a Deus. Você quer divulgar o seu trabalho ali? Do Cici Biscoito? Isso é confeitaria, né? É Cici Confeitaria. Bom, meu Instagram é Cici Confeitaria. Quem quiser dar uma olhadinha, é só entrar lá e dar uma olhadinha. Dá um suporte para essa pessoa que faliu a empresa sem querer, mas se Deus quiser vai dar tudo certo agora. Sim, com certeza. Muito obrigado pela conversa, eu acho que a gente pode parar por aqui. Você tem mais alguma coisa adicional a falar sobre a empresa, sobre você, expectativas para o futuro? Expectativas para o futuro, na verdade. Vamos falar sobre isso. Expectativa do futuro. O que você espera sobre o seu futuro com a Cici Confeitaria, agora que você está nesse novo negócio, né? Você está gerindo um novo negócio. O que acontece? Quando acabou a empresa, eu pensei em não fazer mais nada. Casada, meus filhos já são adultos, meu marido tem condições de cuidar da casa, então não tinha necessidade. Mas eu vi que eu não estava feliz, que eu precisava de um algo mais. E foi aí que surgiu o Cici Confeitaria. E o que acontece? Minha expectativa eu não quero crescer, eu não quero ser grande. Eu só quero ficar num patamar tranquilo, que eu possa fazer minhas coisas dentro de casa. Eu não quero... Eu fiquei meio que traumatizada com o fechamento da empresa. De ter algo grande. De ter algo grande. Então, eu hoje quero algo pequeno, algo que só satisfaça o meu ego de poder estar sendo útil. Contribuir com alguma coisa. Exatamente, de contribuir com alguma coisa, de ser uma pessoa um pouco melhor. É isso que eu quero, ser uma pessoa um pouco melhor. De fato que esse período, então, né, já que você mencionou isso, esse período pós-fechamento da empresa foi complicado, correto? Muito. O que você acha que te ajudou a lidar com isso? Minha família. Vocês, meus filhos, meu marido, minha mãe, porque para mim foi muito complicado. Eu vivi um luto, assim, foi muito difícil. Até hoje, né, é um pouquinho dolorido falar sobre isso, porque foi como se eu tivesse perdido um filho. Um filho que eu criei durante tantos anos. Uma vez, o Diogo é meu outro filho, né? Meu irmão mais velho. Ele me perguntou se eu amava alumínio. Eu amava. Eu, quando via aquelas panelas prontas, eu achava a coisa mais linda do mundo. Mas passou. Não... Você não ama mais hoje em dia alumínio? Não como amava antes. Ok. E você ama o que você faz hoje em dia? Amo. Eu acho muito legal você poder criar coisas diferentes, você tem coisas bonitas e coisas gostosas. Eu acho muito legal. E muita força de você, né, poder falar abertamente sobre o fechamento da empresa, que como você falou, era como se fosse um filho para você. Era uma mistura, né? Era uma família ali. Era como se fosse um filho, era um pedaço do seu pai, né, o meu avô. Então, muito obrigado por você ter essa força, né, essa coragem de poder divulgar isso com todo mundo que vai assistir. E comigo também. Eu agradeço muito sobre isso. E, bom,
Eu acho que a gente vai acabar por aqui, senão você vai começar a chorar muito. Muito obrigado a todos que assistiram. E obrigada também, tá, Espero que vocês gente? tenham gostado muito. E até mais. Até.